Graça e paz, povo de Deus, que Deus abençoe vocês grandemente. Eu sou o pastor Wanderley Oliveira e hoje eu tenho uma palavra, querido, que vai trazer um conforto muito grande para o seu coração, vai trazer uma paz imensa para toda a sua vida, querido. Então, se você chegou no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar lá o sininho das notificações. Também, querido, não deixe de avaliar nosso vídeo. Avalie o nosso vídeo porque é muito importante, querido, a tua avaliação, pois assim o YouTube entende que pode transmitir mais, que o conteúdo é bom, que ele pode transmitir para mais pessoas. Querido, também quero pedir algo para você. Ajude nós a compartilhar essas mensagens, querido. Compartilhe para muitas pessoas, para que essas pessoas também cheguem a conhecimento, conheça a palavra de Deus, que essa palavra possa fazer aí, algo grandioso na vida deles. Querido, a palavra de hoje, para nossa meditação, para o nosso conhecimento, que vai falar conosco, está lá no livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos começar no 1 aqui, vamos dar uma decorrida aqui sobre todo esse capítulo que é maravilhoso. Amém, amados? Querido, o que a palavra dele aqui está falando para nós hoje significa que Jesus nunca nos deixou. Por que Jesus nunca nos deixou, querido? Porque quando as mulheres aqui perceberam que Jesus tinha sido crucificado, elas entenderam, ficaram uma noite sem Jesus e de manhã cedo elas correram para o sepulcro. Por quê? Porque queriam ficar perto. Por quê? Porque eles não saíram nunca de perto de Cristo, nunca deixaram Jesus. Então naquele momento eles estavam se sentindo tão sozinhos, sabe, quando você tem alguém tão especial na sua vida e daí aquela pessoa se vai, você sente um buraco, aquele tem um buraco ali, e isso que as mulheres estavam sentindo, tinha um buraco ali que só Jesus preenchia, e elas saíram da sua casa para correr até o sepulcro para ver Jesus. Quando chega lá, elas encontram esse anjo chega para elas e fala assim: o Cristo que vocês acham que morreu, ele não morreu, ele ressuscitou, já está vivo de novo, mas ele pede para que vocês vá até um determinado lugar onde eles vão se encontrar com vocês. Chame também os discípulos. Querido, os guardas ali ficaram desesperados. Por quê? Porque o anjo ele apareceu de uma forma sobrenatural. Ele sabe que o ser humano, se vê algo sobrenatural, ele entra em pânico, porque não está acostumado com esse tipo de coisa, principalmente pessoas que nunca teve um contato com nada sobrenatural. Então o soldado estava desesperado ali. Mas as mulheres, a Maria Madalena, Maria e as outras mulheres que já tiveram com Jesus, que eles esteve o tempo todo com Jesus, que eles tinham aprendido o que Jesus estava ensinando, que ele ia ressuscitar o terceiro dia, elas não tomaram aquilo ali como um susto, elas não tomaram aquilo ali como um pavor que viesse ao encontro. Elas tinham o discernimento do que estavam vendo. Então elas voltam e chamam os discípulos. Foram alguns acontecimentos que teve aqui, foram alguns problemas, porque os guardas foram até os sacerdotes compraram os guardas, fizeram todo um esquema para eles defamar o que tinha acontecido. E as mulheres chegam aos discípulos, conversam com os discípulos e encaminham os discípulos para um certo lugar onde Jesus o tinha convidado elas para estar lá. Chegando até lá, queridos, quando eles perceberam Jesus, lá no 16 eles dizem assim, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram Jesus, prostraram em adoração, querido. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do nosso Senhor, querido, o que nós devemos fazer é adorá-lo, adorar, glorificar a Ele, porque Ele é soberano. Mas teve alguns, queridos, que não conseguiram. Por quê? Porque ainda tem a incredulidade. Isso é normal, tem muitas pessoas que não creem, não acreditam, mesmo que estejam vendo o sobrenatural, ainda eles não acreditam. E Jesus teve que trazer uma palavra para eles. Mas Jesus falou uma coisa interessante para eles, falou assim, olha, no 19, portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis, aqui chega, querido, a questão da mensagem de hoje para você, para que você possa entender. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo hoje para você, através desse versículo, que Ele está contigo, não importa as circunstâncias, não importa onde você está. Ele está convosco, Ele está contigo, até chegar ao ponto do final da tua história nessa terra, até a consumação. Ele diz, eu vou estar com todos vocês. Amados, muitas vezes nós entendemos que
não conseguimos mais ouvir Deus porque as coisas não permitem a tal circunstâncias para nós ouvirmos Deus. E não é verdade. Muitas vezes nós falamos que Deus não está mais conosco, parece que Deus nos abandonou, parece que Deus simplesmente se afastou da gente por causa das nossas falhas, nossos erros. Nós sabemos disso. Toda pessoa que chegar para alguém e falar assim, Deus me abandonou, eu não consigo mais ouvir Deus, pode ter certeza, algo errado está nele. Por isso que ele está falando isso, porque Deus nunca se afasta de ninguém. Mas eu quero dizer para vocês, Deus está conosco o tempo todo. O que faz nós não ouvirmos Deus, muitas vezes são as nossas próprias falhas, os nossos próprios erros. Eu ouvi uma história muito interessante. Uma certa mulher, ela foi convidada para fazer um trabalho dentro de uma penitenciária muito violenta na África do Sul. Era a penitenciária mais violenta que tinha nesse país. E ela foi chamada para implantar nessa penitenciária, querido, um trabalho que ela vinha desenvolvendo. Porque tudo que eles tinham tentado já não tinha dado certo. Era mais violenta, morte, muita morte. E essa mulher, ela chega naquele lugar, ela começa a implantar o trabalho dela através do amor, mostrando para eles que existia amor. E depois de muito tempo, querido, o que acontecia lá já não acontecia mais, porque os índices foram caindo, a morte foram caindo, as violências foram caindo. E um dia uma certa pessoa perguntou para ela assim, como que ela conseguiu fazer aquilo? Como que ela conseguiu fazer com que as pessoas enxergassem Deus naquele lugar? E ela trouxe uma resposta muito interessante, uma resposta que nós temos que pegar para nós. Ela disse assim, Deus sempre esteve ali. O que eu fiz foi fazer que Ele aparecesse, ou o que eu fiz foi fazer com que as pessoas enxergassem Deus naquele lugar. Querido, Deus está em todos os lugares, não importa onde nós fomos, não importa no lugar que nós estamos. Se nós estivermos, querido, no nosso trabalho, Deus vai estar lá. Se nós estivermos, querido, dentro do hospital, passando por uma situação de enfermidade, Deus também está ali. Mas se nós estivermos, querido, dentro de um lugar onde nós estamos muito felizes, alegres, regozijando de alguma coisa que conquistamos, Deus também está ali, querido. Deus está em todos os lugares. Muitas das vezes nós não o enxergamos ou não percebemos Ele. Ele está ali. Nós não escutamos Ele, por quê? Porque nós simplesmente permitimos que ficamos surdos na presença do nosso Deus, por isso nós não ouvimos Ele. Mas Deus está falando o tempo todo, está nos direcionando, está nos ensinando, está buscando, trabalhando, querido, para nos colocar sempre no trilho, para que nós jamais venha sair daquilo que Ele planejou para nós. Esses dias eu recebi um vídeo muito lindo de uma certa criança, uma menininha, ela tinha brigado com o seu irmãozinho e ela entrou no quarto ali, ela estava falando com Jesus. E ela orava e falava, Jesus, eu briguei com meu irmãozinho, então me perdoa. E depois ela começa a falar mais com Jesus, ela fala, Senhor, mas me dê um sinal do que o Senhor me ouviu, me dê um sinal que o Senhor escutou a minha oração. E ela ficou ali um tempinho esperando, e daqui a pouco um vento veio e assoprou a cortina. Querido, aquilo é maravilhoso. Aquela criança foi lá e falou, Jesus, o Senhor já me trouxe a resposta. O Senhor já respondeu o que eu tinha pedido. O Senhor já falou comigo. E ela fechou a cortina e encerrou o seu tempo no quarto e saiu. O que eu quero dizer para você, querido, que Deus fala de muitas maneiras. Talvez você não consiga perceber Deus, você não consiga ouvir Deus, mas para que nós possamos falar com Deus, nós temos que criar com Ele o nosso próprio dialeto, o nosso próprio idioma. Como nos comunicarmos com Deus? Talvez você falando assim, eu não consigo ouvir, mas talvez Deus fala com você em sonhos e você não percebe isso. Talvez Deus fala com você em algumas um vento, algo na parede, ou algo nas folhas das árvores, alguma coisa assim, detalhes que você tem que entender que Deus está falando com você. Deus sabe todos os dialetos e todos os idiomas que existem. Ele fala conforme você fala. Se você entende algo, Ele vai falar naquele idioma que você entende. Pastor, é o seguinte, Deus fala comigo quando eu estou lendo a Bíblia. Então, querido, esse foi um canal que você teve com Deus e Deus fala através desse canal com você. Talvez Deus fala com você através de uma música e você ouve uma canção e você pega uma frase daquela canção que é uma palavra que Deus está falando para você. Querido, esse é o teu dialeto com Deus, esse é o teu canal onde você possa conversar com Deus. Tem pessoas que falam com Deus na oração, tem pessoas que ficam em silêncio e Deus fala na alma, no espírito deles. Querido, é assim que Deus fala. Deus fala com você naquilo que é mais viável para você. Deus sabe todas as coisas, sabe todo do jeito de falar com você. O que você criar para falar com Deus, que você entenda Deus, Ele vai falar com você.
Eu me recordo uma vez eu estava numa célula, como nós participamos de igreja em célula, eu estava numa célula, eu tinha acabado de começar a participar dessa célula, e um menino muito esperto, um menino que Deus vai usar de uma forma sobrenatural, ele fez uma pergunta para mim. Naquele dia, o líder da célula tinha colocado eu para ministrar na célula, e ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, pastor, como o seguinte, como eu posso saber que Deus fala comigo? Como eu posso ouvir a voz de Deus? E eu falei para ele, Deus fala com você de várias maneiras. Ele fez uma pergunta antes, ele disse assim, esse dia eu estava na igreja e eu senti uma vontade muito grande de dar um abraço num menino que está passando por uma dificuldade, e eu fui lá e dei um abraço nele, e falei com ele, e orei com ele. Eu falei para ele, você acha que o inimigo vai fazer isso com você? Vai direcionar você a ter uma pessoa para trazer uma palavra de conforto? Não, o inimigo não faz isso. E eu falei, e Deus vai falar com você naquilo que você mais entende. E eu falei para ele, olha, quando você está lá na sua casa, você tem seu pai, e você está lá fora no quintal do seu terreiro, da casa, da sua casa, e seu pai está lá dentro do quarto, e seu pai fala com você, ele grita com você, ou chama você, você não entende? Ele disse, sim, eu entendo. Você sabe que é seu pai que está falando com você? Você sabe que é ele? Ele disse, sim, eu sei que é meu pai que está falando comigo. Então eu falei, então Deus é a mesma coisa. Como você escuta seu pai e você discerne que é seu pai que está falando com você, quando Deus falar com você, você vai discernir que é a voz de Deus. Querido, você tem que entender como Deus fala com você. Ele fala em coisas, em detalhes, em poucas coisas. Ele fala num idioma que você entende. Ele vai falar no seu dialeto, no seu idioma. Por isso, querido, nós temos que estar atentos, não com nossos ouvidos tampados, nem com a nossa visão tampada. Deus fala de várias maneiras que nós possamos entender. E Ele nunca deixa de falar conosco. Ele nunca deixa de falar com você. No momento que você for fechar um negócio, Ele vai falar com você se aquilo é o certo ou não. No momento que você está entrando num lugar perigoso, que você sente que é perigoso, mas você precisa entrar, e Deus vai falar para você, olha, você entra ou você não entra. Você tem que entender isso. Deus vai falar com você, e Ele sempre vai estar ao seu lado. Ele nunca vai te deixar só. Esqueça essa frase que Deus te abandonou. Deus não te abandona. Deus nunca sai do seu lado. Somos nós que simplesmente paramos de ouvir a voz de Deus. Quando nós cometemos falhas, quando nós cometemos coisas que desagradam a Deus, que achamos que desagrada a Deus, eu sei que você faz erros, todos nós fazemos, e isso faz com que nós paramos de ouvir Deus. Isso faz com que nós já não damos mais ouvidos. Lembramos quando a minha mãe falava, ela falava, Vanderlei, é o seguinte, você tem que fazer assim, assim, assim. E quando eu não queria fazer, aquilo entrava pelo ouvido e saía pelo outro, eu não dava muita bola. O que eu quero dizer para você, muitas vezes Deus está falando para você, não vá para lá. Mas você não dá atenção àquilo e você acaba fazendo. Deus está falando, olha, não faça isso, não assine esse contrato, não feche esse negócio, não fala isso. Não fale essa palavra, não reaja à afronta que fizeram para você, e você não dá ouvido. Simplesmente você ignora a voz de Deus e você entra em confronto, você simplesmente dá uma resposta que não era para dar. Você simplesmente assina um contrato que não era para assinar, fecha um negócio que não é um negócio certo para sua empresa. O que eu quero dizer para você é que Deus está te alertando o tempo todo. Somos nós que não prestamos atenção no que Ele estava falando. E quando prestamos atenção, quando sentimos e entendemos que Deus está falando para nós não fazer, simplesmente nós não damos atenção, simplesmente nós ignoramos a voz deles e achamos que devemos fazer conforme a nossa vontade. Querido, não se esqueça, Deus nunca para de falar com você. Ele sempre está ao seu lado. Pode fazer chuva, fazer sol, Ele está ao seu lado. Você pode estar na alegria, Ele está ao seu lado. Você pode estar na tristeza, Ele está ao seu lado. Você pode estar na saúde, Ele está ao seu lado. Você pode estar na doença e Ele está lá com você. Queridos, quando isso acontecer com você, você vai se lembrar dessa palavra. Talvez você pode estar no hospital e um médico que lá está, e ele conseguiu ter um diagnóstico da tua situação. Sabe o que Deus está falando para você? Antes que o médico soubesse de tudo o que precisava ser feito para que viesse cura sobre a tua vida, Deus já tinha falado com esse médico, já tinha direcionado a ele para essa situação. Nada passa desapercebido de Deus, amado.
toda a situação que está acontecendo com você, Ele já sabia que iria acontecer. E Ele nunca te deixou só. E ainda mais, amado, por mais que você esteja passando por uma situação difícil agora, Deus está falando para você hoje: eu não te deixarei. Estarei com você e você vai vencer toda essa batalha. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você de uma forma sobrenatural. Eu quero orar com você nesta manhã. Querido, clamar a Deus para que as coisas possam entrar nos eixos, se colocar no caminho, as coisas possam se colocar no trilho na tua vida. Então curva a sua cabeça, eu quero orar contigo nesse momento. Pai, eu te agradeço por essa mensagem. Louvo o teu nome e glorifico a ti, Senhor, porque o Senhor é soberano e poderoso. O Senhor nunca nos deixou, o Senhor jamais vai nos deixar. Senhor, muitas das vezes nós que ignoramos a sua presença. Muitas vezes, Senhor, nós se fingimos de surdo para não ouvir a sua voz. O Senhor nunca deixa de falar conosco. O Senhor sempre está conosco, Pai, não importa aonde nós vamos estar, o lugar que nós vamos estar. O Senhor nos disse aqui na palavra de Mateus 28:20, que o Senhor vai estar conosco até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar conosco, Pai, até o último suspiro do nosso corpo. Por isso eu quero, Senhor, nesse momento orar em favor, Senhor, e clamar, Senhor, pedindo, Senhor, a tua força, Senhor, a tua intervenção em favor de cada ouvinte que está ouvindo essa palavra, que está orando comigo nesse momento. Pai, eu não sei qual é a situação que eles estão passando, mas o Senhor sabe, porque o Senhor está aí com eles. Por isso eu quero te pedir, Pai, entra, Senhor, em favor deles, Pai. Coloca as suas mãos, curadora, poderosa, que faz o milagre acontecer. Cura, Senhor, se tem pessoas, Senhor, que está, Senhor, com uma doença que talvez a medicina já deu como perdida, mas para ti não é perdido. Cura, Pai. Pai, também liberta a pessoa, Senhor, que talvez o pai, a mãe, Senhor, os parentes diz que não tem mais jeito, porque a pessoa está tão, Senhor, enterrada, Senhor, no vício, e ela não acha que não vai conseguir mais sair, mas o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode tirar essa pessoa, o Senhor pode libertar essa pessoa. Por isso eu peço em nome de Jesus, Pai, que o teu sobrenatural recaia sobre a vida dos nossos ouvintes, Senhor, e sobre os familiares dos nossos ouvintes, Senhor, e sobre as pessoas que eles estão colocando, Senhor, agora em oração na tua presença. Que, Senhor, que o teu milagre, Senhor, o teu favor possa ser derramado sobre cada um deles, no nome de Jesus. Por isso eu já te louvo e te glorifico, Pai, e te agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero neste momento agradecer por você estar conosco, por você ter acompanhado a gente. Você tem acompanhado, tem pessoas aí que estão acompanhando a gente o tempo todo. Que Deus abençoe vocês. Não deixe, querido, de mandar para nós o seu comentário. Nós queremos ler seu comentário, nós queremos conversar com você. Pode contar com a gente, manda aí para a gente vai responder. Querido, também quero te pedir mais uma vez, não deixe de compartilhar essa mensagem. Compartilha com familiares, com amigos, compartilha, querido. Manda essa mensagem, vamos espalhar essa palavra, a palavra poderosa do nosso Deus. E também quero contar com a tua presença no nosso próximo vídeo, nossa próxima mensagem que será postada amanhã. Eu quero que você esteja lá conosco, comentando, deixando aí a sua avaliação, que é muito importante para nós. E que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus.